quero falar aqui agora com vocês sobre o Douglas Coutinho, jogador que, de acordo com o empresário JRB, lá no Twitter, trouxe essa informação de que o atacante foi oferecido no caso ao Paysandu, e ele está livre no mercado, né? Então poderia ser uma opção que não teria tanto trabalho de ter que conseguir a liberação de determinado clube ou algo nesse sentido. Jogador que eu acho que seria uma ótima opção, até porque no ano passado mesmo ele já fez uma ótima campanha na Série B do Brasileiro. Nessa atual temporada ele estava jogando na Ferroviária, onde fez 6 partidas no Campeonato Paulista, não marcou nenhum gol e nenhuma assistência e terminou seu contrato pelo Londrina. O mesmo Londrina onde na Série B do ano passado ele jogou 47 partidas, 11 gols marcados e 3 assistências na temporada e teve um ano bem interessante. Até surpreende, por exemplo, ele estar livre no mercado em 2023. Jogador também que antes disso já teve passagens pelo Operário, que foi bem na Série B naquele ano de 2020, no ano 9 gols em 40 jogos, passou também lá para o Al-Fujairah dos Emirados, Vila Nova, jogou antes também na Coreia do Sul, Fortaleza, Ceará, e um atleta que é revelado na base do Atlético Paranaense, onde sempre teve muitos altos e baixos. No caso, para você ver, né, ele passa ali pelo Cruzeiro em 2016, 4 gols em 16 jogos, passa pelo Braga de Portugal e no Atlético Paranaense lá em 2017. 5 gols, 4 assistências em 47 jogos pelo Furacão, depois rodando ali por Ceará e Fortaleza, e vai depois para a Coreia do Sul, né, e tudo mais. Então ele ficava bastante nessa gangorra, ia bem, depois ia para um mercado diferente, para um time grande no Brasil, voltava, então estava aí nessa gangorra e atualmente está livre no mercado. Só vale lembrar também que ele é revelado na base dos 2 clubes, tanto do Cruzeiro até o Sub-17 e depois no Atlético Paranaense, onde ele começa muito bem sua carreira profissional, diria que 2013 e 2014, né? Ele já tinha 19 gols marcados em 68 jogos, acaba que depois não teve uma sequência muito boa, tanto pelo Atlético Paranaense naquele ano de 2015, com apenas 4 gols e apenas 21 jogos, né, no ano inteiro, e depois no Cruzeiro e no Braga, onde teve empréstimo, até terminar, né, essa passagem para outros clubes e voltar ao Furacão em 2017. Então, se você for analisar assim, é um atleta que pode jogar nas duas funções, tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda e também centralizado. Ele até chegou a fazer alguns papéis um pouco mais central, por exemplo, no Cruzeiro e também no Operário, mas eu diria que se fosse para esperar, seria um cara mais pelas beiradas, e é justamente isso que eu quero mostrar também aqui, né, com esse mapa de movimentação. Bom, onde dá para ver claramente que o Douglas Coutinho não vai ser aquele jogador que vai ficar parado só em um dos lados do campo, porque joga nas duas funções. Tá aqui, de acordo com o SofaScore, um mapa de movimentação, que ele fica tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo do campo. Uma nota média no SofaScore, na última Série B, pelo Londrina, de 6,86, que não é uma média muito ruim não, até que está interessante. No total, só na Série B do ano passado, 34 jogos de 38 disputados, né? De 38 rodadas, ele jogou 34 e 31 como titular. Média de 71 minutos por jogo. No total, nessas 34 partidas, marcou ainda 7 gols e 3 assistências. Então, 10 participações em gols na última Série B do Brasileiro, que é um desempenho interessante. Ainda mais pelo Londrina, né, que não era um elenco que ele estava jogando e era um reserva, mas com uma fase muito boa ou algo nesse sentido. Então eu acho que realmente é um atleta que está livre no mercado, não sei como, porque poderia ter conseguido até mesmo em times da Série B já no início do ano, depois do Campeonato Paulista, e ainda vai seguir à disposição do mercado. Na minha opinião, seria uma ótima opção para o Paysandu. Quero saber se você concorda comigo, discorda, o que acha aí do Douglas Coutinho, um jogador que já passou por vários times do Brasil, né? Jogou aí no Cruzeiro, Atlético Paranaense, Ceará, Fortaleza, estava por último no Londrina e no Ferroviário, se você aceitaria ou não o jogador no Paysandu. E também sobre essa possibilidade de chegar a reforços, principalmente agora no meio do ano, em quais posições você pensaria em trazer jogadores? Para o ataque, para a ponta direita, você acha que precisa de mais um volante, zagueiro, lateral, enfim, pode deixar aqui embaixo também a sua opinião nos comentários, que com certeza, né, vou ler e devo trazer também mais conteúdos sobre o Paysandu, ainda mais agora com o mercado ainda mais agitado. Times fora do eixo, então Paysandu, Vitória, Santa Cruz, Remo, Atlético Paranaense, então se inscreve aqui embaixo e tem a opção de você se virar membro também, ajudando a gente aqui no canal, o link vai estar aqui na descrição e por lá você vai ter acesso, inclusive, aos vídeos antecipados, né? Esse vídeo aqui mesmo eu já gravei ele para você, já ficaria à disposição na terça-feira. E você assistindo aí possivelmente na quinta, sexta, se você for membro, pode ter esses acessos antecipados. Então é uma grande vantagem para vocês. Antes de darmos sequência aqui no nosso vídeo, tem um recado da Leon.
que te dá R$25 para você apostar como quiser, só em fazer o seu cadastro usando o meu cupom que vai estar aqui embaixo, né? Esse link na descrição. Você vai ter esses R$25 para apostar como quiser. No caso, em odds a partir de 1,30, que é bem tranquilo de achar, e no máximo até R$3, bem tranquilo. As únicas regras aí para você ter esses R$25 para apostar como quiser. Então o link da Leão vai estar aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado. Lembrando que lá também tem os jogos do Papão, do Paysandu, que vai jogar na segunda-feira, né? O próximo compromisso contra o São Bernardo, depois o Floresta, os 2 jogos seguidos dentro de casa e que você pode apostar lá na Leão. O link está aqui então para vocês. Quero falar aqui agora sobre o Rossi, jogador que eu até fiz um vídeo, se não me engano, uns 12 dias atrás, falando, né, do atleta livre no mercado e se poderia ou não ser uma opção para o Paysandu, até trouxe também para o Remo, porque era um dos alvos que foi procurado, por exemplo, pelo Vitória e especulado em alguns times da Série A. Assim, até o empresário JRB lá no Twitter também colocou uma foto do Rossi junto com o Cassiano, se eu não estiver muito enganado, quando eles jogavam juntos lá no futebol saudita, e muita gente ficou, né, nossa, poderia ser uma boa opção aí no mercado e tudo mais, que eu trouxe esse vídeo no canal falando justamente sobre isso. Ele ficou livre no contrato, se eu não me engano, no início do mês de maio. E assim, nenhum time da Série A poderia registrá-lo, porque apesar dele estar livre, ele só poderia chegar depois do dia 3 de julho. E até pensava que para o Paysandu, para os times na Série C, não teria essa cláusula, e por incrível que pareça tem, tá? Porque é um atleta vindo do futebol do exterior, então não é uma vantagem igual um jogador que para a Série A, para a Série B, teria que esperar até o mercado abrir, e na Série C poderia ser registrado, por exemplo, o Nicolas Careca, né, que saiu de um time da Série B. Se ele fosse para outro da segunda divisão, não poderia, mas como ele foi para o Paysandu, aí é permitido. O Rossi não entraria nessa, então não teria essa vantagem. As especulações que teve, eu já até trouxe vídeo aqui no canal do Rossi especulado no Vitória, que alguns portais afirmam que a pedida financeira seria de 120 mil por mês, que não é um valor realmente de se assustar pela pedida do jogador que estava lá no futebol saudita, né? Então o atleta aí não deve ter pressa para definir o seu futuro, ainda tem mais 3, 4 semanas para ter essa definição, e olha lá, né, de onde que ele vai jogar nesse ano. Não acredito que times da Série A vão fazer propostas para ele, porque não tivemos nenhuma especulação, até tentei pesquisar bastante. As últimas que eu achei foi ou no início desse ano, de 2023, ou no ano passado, né? Como sugestão para o Bahia, para o Vasco, mas em 2024, em 2023 mesmo, nenhuma alternativa. Acredito que os times da Série B, igual o Vitória, que foi um dos interessados, podem voltar e ir com força aí para cima de tentar essa contratação. Mas e você acha que essa investida de 120 mil por mês poderia ser uma opção? Porque apesar do Paysandu estar na Série C, claramente tem uma condição financeira boa. Não é, se você olhar um salário, por exemplo, trazendo igual o Robinho e tudo mais, né? Se você olhar antes, parecia que era impossível, mas depois de contratar, você fica até com uma expectativa de pensar que esse jogador poderia ser viável. Que eu quero falar agora, depois dessa longa introdução, né, explicando aqui para vocês sobre os números do jogador aí nessas últimas temporadas. Bom, então o Rossi aí de 30 anos, que está livre no contrato e que tem curtido, se não me engano, lá na sua cidade, que é Prainha, onde ele tem passado um tempo com seus familiares e tudo mais. Inclusive, ele é bem ativo nas redes sociais, tanto no Instagram e também no Twitter. É raro você ver jogador ativo no Twitter, por lá ele tem mais de 60 mil seguidores. E bom, lá no futebol da Arábia, ele chega basicamente no início de 2022, joga aí então 1 ano e 5 meses, onde não somou muito número de jogos. Foram apenas 23 partidas e 9 gols pela equipe do Al Faisaly, lá da Arábia Saudita, e um desempenho razoável, né? Nesse início de ano ele começa muito bem, 8 jogos e 8 gols, mas tem essa rescisão que eu realmente não consegui entender porque ele tinha contrato ainda que poderia ter continuado por lá e optou-se por essa sua saída, possivelmente por ele estar jogando muito pouco, números muito baixos comparado à época que ele jogou no Bahia, por exemplo, 2020 e 2021, onde em 2 anos apenas de Bahia ele jogou no total 95 jogos, 14 gols marcados e 12 assistências, números realmente bem interessantes. Antes disso passou pelo Vasco, que foi bem, 4 gols e 5 assistências em 41 jogos pelo Vasco na Série A em 2019, jogador aí que é revelado na base da Ponte Preta, passa ali para o Mojimirim, Paraná, Operário, surge como destaque pelo São Bento em 2016 e pelo Goiás, 9 gols em 31 jogos na Série B daquele ano, e depois na Chapecoense, que faz parte do time que reconstruiu, né, a Chape depois daquele acidente e tudo mais em 2017, onde ele marcou mais 7 gols e 2 assistências em 35 jogos. Até foi para o futebol chinês em 2017 mesmo, 2 gols em 8 partidas apenas, então não foi uma experiência boa, né? Lá, mais uma vez,
do atleta no exterior, onde já passou pela China e pela Arábia, as duas vezes, agora na Arábia com um tempo maior, mas o camisa 10 nunca se fixando, né, por muito tempo ou muito número de jogos lá no exterior. Volta para o Internacional em 2018 com um desempenho razoável naquele ano pelo Inter, 30 jogos, 1 gol e 3 assistências. É aquela coisa, né? Apesar de não ser um craque, um jogador extremamente fora da curva nos times da primeira divisão, todos que ele passou, ele deixou uma boa lembrança. Se você for analisar no Goiás, no Chapecoense, depois no Internacional, Vasco, Bahia, então é muito querido por esses clubes. Quem sabe um desses últimos aí não possam procurar o atleta que joga nessa função muito mais pelo lado direito, né? Pode jogar na ponta direita e na ponta esquerda. Então, por essa escassez de pontas no mercado e por essa versatilidade do Rossi, não ficaria surpreso se alguns times pudessem procurá-lo, nem que seja por um contrato de produtividade ou algo nesse sentido, até porque o atleta em 1 ano e meio, né, não jogou nem 23 jogos, que era a metade do número de partidas que ele costumava fazer aqui no futebol brasileiro. E bom, como será que foi o último desempenho dele pelo Bahia na Série A, onde foi em 2021? Que aí quando você olha os números na Série A que você vê, né, se o jogador realmente foi bem no ano ou não. E teve um desempenho razoável, nota média de 6.91, jogando pelo lado direito do campo, né, que eu deixei aqui na tela, aquele ano que o Bahia foi rebaixado. O ataque era o Gilberto e também o Rossi, onde eles se deram muito bem e jogavam muito mais pelo lado direito mesmo. O Rossi naquele ano muito mais ponta direita mesmo do que pela esquerda. 24 jogos na Série A, 20 como titular, média de 71 minutos por jogo. Além disso, em 24 partidas ele marcou 2 gols e outras 5 assistências na primeira divisão, 7 participações em gols em 24 jogos. Então, ali a cada 7 jogos, né, contribuía com um gol ou uma assistência, desempenho razoável, do jogador no Campeonato Brasileiro. Então teve aí essa boa passagem pelo clube, né, na reta final daquele ano de 2021 e também em 2020. Acho que pode vir sim a ser uma opção excelente para o Paysandu. A questão principal vai ter outros times da Série A interessados, da Série B. Essa questão financeira também da pedida, né, do jogador, de acordo com alguns portais na época, quando o Vitória teve interesse, que era de 120 mil por mês, que pelas contratações que o Paysandu já fez, se colocar mais 120 mil de folha, né, não deve ser uma tarefa fácil de fazer ou viável. Então, vamos aguardar. Se tiver mais atualizações sobre o Rossi, eu trago aqui no canal e quero saber o que você tem a dizer, torcedor do Paysandu, se seria ou não uma boa opção, né, para ponta aí, seja pelo lado direito principalmente, ou opção pelo lado esquerdo. Deixe a sua opinião aqui embaixo. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar a essa marca aqui no YouTube do Black Cartel de 50 mil inscritos. Também o link para vocês da Leão, onde você pode apostar aqui, ó, tendo esses 25 reais, onde você pode aí ter esses 25 reais para apostar como quiser. O link também vai estar aqui na descrição e outras sugestões de conteúdos que eu já trouxe aqui no canal. Valeu, galera!